Olá, queridos, como vão vocês? Tudo bem? Vamos a mais uma aula? Hoje vamos dar continuidade às boas novas do reino. Há certamente grandes e boas novas para a gente aprender. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação do reino, como o reino se manifestou entre nós e como ele ainda vai se manifestar. Antes de a gente iniciar essa segunda aula, nós vamos lembrar um pouquinho da aula passada, né? A gente aprendeu duas coisas importantes na aula passada. A primeira coisa importante que a gente aprendeu foi que o reino de Deus foi profetizado, foi falado, né? Ensinado por Jesus, foi apresentado a nós por Jesus quando ele disse assim: se eu expulso demônios, é porque é chegado o reino de Deus entre vós. Ele diz isso no meio de uma multidão. Então, o que ele está dizendo? O reino de Deus chegou na pessoa dele. E os demônios, os inimigos de Deus, não podem coabitar, né? Não podem habitar nesse reino de Deus. Ok? A segunda coisa que nós aprendemos, importante, nessa primeira aula, foi o conceito de reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, não é um território, não é um espaço físico. O reino de Deus é a soberania de Deus. É o governo de Deus, é o domínio de Deus, é a vontade de Deus sendo realizada entre os homens. Aprendemos que nós entramos no reino de Deus quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas nós vamos usufruir, ou seja, viver nesse reino, quando o Senhor Jesus vier em glória. É isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Desculpe. Primeiro, a gente tem que entender que existem duas eras. E que essas duas eras, elas estão em conflito. Não são duas eras que se combinam, né? Vai haver uma ruptura. Nós estamos vivendo naquilo que eu chamo, que a Bíblia chama, que Jesus falou, né? Os teólogos também chamam de nesta era, né? Alguns versículos bíblicos falam nesta era perversa. Vivemos nesta era, certo? E Jesus voltará em sua glória na era por vir. Então vai haver uma ruptura aí. O Messias, né, segundo todo o ensinamento judaico, ele virá quando esta era terminar. Então nós podemos dizer que para nós cristãos há duas vindas de Cristo, dois adventos de Cristo, que é o que também fala a Bíblia. O primeiro advento de Cristo foi quando ele veio lá no ano 1, né? Que ele viveu entre nós 30 e poucos anos, né? Teve o seu ministério por 3 anos e meio, mais ou menos, e morreu, né? Ressuscitou, voltou para o Pai, está sentado à direita do Pai, mas um dia ele vai voltar, né? Conforme o que está escrito em Mateus, no capítulo 24 especialmente. No versículo 3 do capítulo 24 de Mateus diz assim, ó: e estando ele assentado, ele quem? Jesus, no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, em particular, dizendo-lhe: dize-nos, eles queriam saber, né? Quando serão essas coisas? Porque Jesus falava do fim dos tempos, Jesus falava de como as coisas aconteceriam no final dos tempos. Ele anunciava a sua segunda vinda. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Né? São 3 perguntas que Jesus explica ou revela, né? As respostas, em parte compreendemos, em parte ainda não, especialmente no capítulo 24 de Mateus. Existem também explicações em outros evangelhos, você pode procurar, né?
os versículos correspondentes. Lá em Mateus 24, 30, 31, diz assim, ó: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, ou seja, o sinal de que Jesus está voltando. Vai ser anunciado no céu. E então todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Observe que ele não coloca os pés no solo terrestre, mas ele fica sobre as nuvens do céu. Ele vai vir com poder e grande glória, diz esse versículo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? A igreja. Desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então todos os seus, né, serão recolhidos. Esse versículo fala do arrebatamento da igreja. Vamos ver se a gente entende mais ou menos como isso vai acontecer, como isso vai funcionar. Primeira coisa que a gente tem que ver é que existe uma visão do Antigo Testamento e do judaísmo a respeito desse acontecimento, que é assim: o Senhor Deus fez toda a criação, lá no início, conforme está descrito em Gênesis. Depois começou esta era. Observe que não está registrada aí a vinda de Jesus como homem, né? Aí acontece uma ruptura, que nós chamamos de parúzia, né? Que é a segunda vinda do Messias. Para nós, para os judeus não, tá? É simplesmente a vinda do Messias. E aí a era por vir, porque o Messias vai ajustar tudo, né? Vai governar com justiça, paz e alegria. Vamos caracterizar esta era então para ver se a gente concorda com esse gráfico que foi apresentado no slide anterior. Essa era, ela é caracterizada, ela é dominada pelo mal, pela perversidade, rebelião, pecado e injustiça, né? Isso a gente vê, está a olhos vistos, né? Vemos isso todo o tempo, em todos os lugares, até nos mais inesperados, né? Os homens precisam ser libertos, né? Por quê? Porque essa geração é uma geração perversa, né? É uma geração rebelde que está dominada pelo pecado e está dominada pela injustiça, né? Os homens precisam ser libertos conforme está escrito em Efésios 2, 1 e 2. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, né? Então nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Nós andávamos neles no passado, conforme o curso desse sistema mundial, ou seja, conforme esse século mau, conforme essa era perversa, de acordo com o príncipe do poder do ar. Quem é ele? Próprio Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, é assim que é esta era, uma era desobediente, uma era perversa. E todos os homens precisam ser libertos. A sociedade humana, é só olhar, né? Ela exibe a marca do príncipe do poder do ar. Ela exibe a marca de Satanás. Ela exibe a violência, ela exibe a injustiça, a desobediência, a rebeldia, o egoísmo, o engano, né? A traição. A gente vê isso na sociedade de uma forma geral. Os interesses não são interesses
comuns, né? Os interesses são sempre interesses particulares, né? Os favorecimentos são sempre particulares, nunca em prol, raramente, né? Em prol da comunidade e nunca dos mais simples, dos mais pobres e dos mais necessitados. Essa sociedade humana vive conforme os apetites da carne, né? Então, é o poder da mente, né? É o poder do próprio braço, né? Eu consigo, eu faço, eu posso. Não há dependência de Deus. Ninguém, a Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Portanto, somos todos merecedores da ira de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3,6 assim, ó, é por causa das práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Essa sociedade sufoca a obra da palavra de Deus e é hostil ao Evangelho. Estamos vivendo um tempo onde essa hostilidade está um pouco reprimida por causa da reclusão, né, do distanciamento social que estamos vivendo em função do coronavírus. Então, nós vemos essa hostilidade um pouco menos evidente, né? Então, torna-se um pouco mais fácil levarmos o Evangelho às pessoas que nos circundam. Porém, não vamos nos iludir, tá? A sociedade sufoca a palavra de Deus. A sociedade quer matar as sementes lançadas em solos que não são muito afofados, né? Que não são muito preparados para que elas germinem. Porém, eu penso que esse tempo de distanciamento social é um tempo em que Deus está afofando, né? Os corações, as terras, para que as sementes possam ser lançadas por sua igreja. Lá em Mateus 13:22 diz assim, ó, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Né? Nós vemos aí, tivemos agora um tempo, né, de distanciamento social, de reclusão em nossas casas, aonde podemos avaliar como estamos ocupando o nosso tempo, né? Com quantas preocupações estamos ocupando as 24 horas do nosso dia, né? Coisas que podíamos já ter resolvido, né? Situações de relacionamento dentro de casa que podiam ter sido resolvidas antes foram deixadas para depois, mas agora com essa reclusão ficaram tão evidentes, né? O Senhor as tornou tão evidentes que precisam ser resolvidas. Porém, vamos lembrar, né, que essa reclusão ela vai acabar, já está acabando, já acabou para alguns, né? Então, vamos voltar a ter essas preocupações. Ora a Deus para que as lembranças desses dias de reclusão, de convívio familiar, permaneçam nas mentes de cada um. Para que a sedução das riquezas não sufoquem a mensagem que as pessoas estão ouvindo, né? Há muitos vídeos, há muitos lives, né? Há uma riqueza de compartilhamento de mensagens das boas novas, né? As pessoas estão ouvindo de uma maneira como nunca ouviram falar do Senhor Jesus, né? As mensagens estão chegando de uma forma tão ampla, tão distribuídas, disseminadas pelo planeta, né? Que é um tempo de lançar sementes e que essas sementes germinem, né? E que as preocupações e a sedução deste mundo não sufoquem essas sementes que foram lançadas. Em 2 Coríntios 4, 3, 4 diz assim, ó, contudo, se nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo
está encoberto. Então, aqueles que estão ouvindo hoje falar do Senhor Jesus em suas casas, através do canal do YouTube, através de WhatsApp, de outras mídias sociais, e não estão recebendo, devemos entender que o Evangelho está encoberto para essas pessoas, né? E essas pessoas estão perecendo, e por isso que está encoberto. O Deus desse século, o Deus da presente era perversa, cegou o entendimento dessas pessoas, que a Bíblia chama de descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desta era, né, aquele Deus que sufoca a palavra, né, com as preocupações, com a sedução, né, com a sedução das riquezas, né, o desejo das riquezas, cegou o entendimento das pessoas que não creem em Deus, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, não recebam a salvação. Vejam vocês que dureza. Então, se eu comparar, né, a era por vir, onde o Senhor Jesus vai reinar com justiça, paz e alegria, com a presente era perversa, eu tenho o seguinte: nesta era, nosso corpo está sujeito à degeneração, ou seja, sujeito a doenças, né? Sujeito à morte, né? Sujeito ao envelhecimento, tá? Na era por vir, nós teremos um corpo glorificado. Se você for para o slide seguinte, nós temos ali o versículo que comprova isso. Veja: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos. Era como Paulo falava sobre morrer. Mas certamente todos seremos transformados. Porque ele achava, né, que o Senhor Jesus voltaria antes de sua morte. Então ele falava assim: todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que não morremos, que estamos aqui vivos, se o Senhor Jesus voltar hoje, seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo, que perece, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Está dizendo aqui que nós receberemos um corpo que não vai sofrer corrupção, um corpo imortal, revestido de imortalidade. Ok? Vamos voltar ao slide anterior e ver o segundo ponto. Nesta era, há morte, doença, dor e sofrimento. Na era por vir, vida eterna. Então, slide seguinte. Olha lá, Mateus 19, 20. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Veja você, né? Se você colocar o reino de Deus, né, o Senhor Jesus, como mais importante do que ter casa, né, do que pertencer. Lógico que você não vai abandonar sua família, né? Mas o Senhor Jesus é mais importante que sua família, que seus filhos, que suas terras, né? Esses receberão a vida eterna.
Voltando para o slide anterior, gente. Terceira linha ali, ó. Os justos e os perversos estão misturados nesta era, né? Você olha as pessoas que estão no culto, lá dentro do templo, todos são crentes, né? A grande maioria já entregou sua vida para Jesus ali. Mas a pergunta é, estão todos realmente convertidos? Estão todos vivendo uma vida de santidade? Estão todos vivendo na obediência, na dependência de Cristo? Então, nós vemos ali uma mistura, né, de obedientes, desobedientes, justos e perversos, né? Se você já leu algum livro de teologia, você vai ver que a teologia separa isso em igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é o ajuntamento de todas as pessoas. A igreja invisível é aquela parte desse ajuntamento composta de pessoas que vivem na dependência de Cristo. Essa que vai ser arrebatada. Amém? Na presente era perversa, esses estão misturados com os perversos. Mas, na era por vir, a maldade e o pecado serão totalmente destruídos. Vamos lá, então, 2 slides adiante. É o ponto 3. O versículo de Mateus 13, 37 até o 43. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim o será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então está falando aqui que Satanás semeou o joio no meio do trigo, né? O que nós podemos dizer? Que aqueles que vivem na desobediência ainda estão debaixo do jugo de Satanás, né? E se eles estão partilhando ou compartilhando conosco o templo, né? Os ajuntamentos, as reuniões que a gente chama de cultos a Deus, nós não o sabemos, né? Não nos compete julgar, não nos compete separar, porque o Senhor Jesus vai fazer essa separação no fim dos tempos, no final desta era. Amém? Vamos voltar naquele quadro? Então, a última linha diz assim, ó. Na presente era perversa, Satanás é visto como Deus dessa era. Na era por vir, a justiça de Deus substituirá todo o mal. Então, veja. Mais um. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, né? O Senhor Jesus vai governar com justiça, paz e alegria. Amém, queridos? Agora vamos ao outro gráfico. Observe que existe um desnível, que esta era é uma era que está muito abaixo, né, da era por vir. Que a era por vir, olha, nós teremos um corpo glorificado, né? Seremos
viveremos eternamente, né? Imortais, né? O Senhor Jesus vai separar os justos dos injustos. E ainda, faltou o terceiro ponto, né? A maldade e o pecado serão destruídos. Então a gente vê, né, que esta era é uma era muito inferior à era em que o Senhor Jesus vai governar. Então nós alteramos nosso gráfico, fizemos ali um degrau, ok? Vamos continuar, gente. O que diz Apocalipse, afinal de contas? Apocalipse 19. João fala assim, ó. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro. Linho fino, alvo e puro, fala de santidade, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o Senhor Jesus virá governar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando isso vai acontecer? Num evento que nós chamamos de milênio. Observe, Apocalipse 21:3 fala sobre ele. 21 ao 3. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. 1000 anos em que Satanás vai ficar preso, 1000 anos de reinado de Cristo. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Vamos continuar, gente. João continua dizendo assim: olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então, o Senhor Jesus virá, vai recolher a sua igreja, depois disso ele vai voltar à terra, né? Essa é a segunda vinda de Cristo. Nós temos a primeira vinda de Cristo, o tempo que ele viveu entre nós como homem. A segunda vinda de Cristo, quando ele vai reinar por 1000 anos. Entre uma e outra, o evento do arrebatamento, quando o Senhor Jesus virá sobre as nuvens, ficará lá e os anjos recolhem a igreja invisível. Ok, gente? Compreenderam até aqui? Muito bem. Esses que foram arrebatados, muitos estavam mortos,
né? E foram ressuscitados. E essa é a primeira ressurreição. Esses que fazem parte da igreja invisível, a igreja realmente convertida, né? Obediente e dependente de Cristo, esses receberam um corpo glorificado no tempo do arrebatamento, junto com aqueles cristãos verdadeiros que estão vivos na época em que Jesus vier buscar sua igreja. Compreendido até aqui? Tá. Esses que ressuscitaram nessa primeira ressurreição, nesse primeiro evento, não vão morrer mais. Lembram? Vão receber um corpo incorruptível e imortal, né? Aí o versículo final ali diz assim, ó: a segunda morte não tem poder sobre eles, né? E eles serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão pelo período de 1000 anos com Cristo, tá? Então nós temos 2 eventos de ressurreição dos mortos. Um no arrebatamento e o outro lá no julgamento, no final dos tempos. Estão colocando as coisas no lugar? Você pode voltar o vídeo, né? E rever coisas que você não entendeu até aqui, ok? Vamos continuar. Como vai ser o reinado de Cristo? Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Observe, há uma organização. Cristo primeiro, né? Ele já morreu e já ressuscitou. Logo depois, os que são da sua propriedade, na sua vinda. Então, quando ele vier arrebatar a igreja. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Então, ele vem, arrebata a sua igreja, governa por 1000 anos e entrega o reino para o Deus Pai. E aí vai vir o fim. Depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto, quando se afirma tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés. Então Deus coloca aos pés de Jesus todas as coisas. E no final, quando Jesus estiver derrotado todos os seus inimigos, né, todos eles estiverem debaixo dos seus pés, ele entrega o reinado para Deus, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Amém, gente? Vamos organizar nossas ideias? Vivemos na era da igreja. Então, esta era, né, para nós cristãos, tem uma faixinha ali no meio, uma divisão, que é a era da igreja. Né? Depois que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, os apóstolos começaram a organizar a igreja. Tá? E a gente chama esse período o período da glória encoberta de Cristo. Por que é a glória encoberta de Cristo? Porque os milagres acontecem aqui e ali, né? Acontecem na vida de todo crente, né? Todos os dias livramentos e milagres, ok? Mas eles não são publicados em jornais, certo? Segundo ponto que a gente tem que entender é: Jesus voltará para buscar a sua igreja, mas não é essa a segunda vinda de Cristo. Isso nós chamamos de arrebatamento. A segunda vinda de Cristo, que é a parúsia, vai ser quando Jesus voltar para reinar seus 1000 anos, junto com os santos, que somos nós. Isso é chamado de milênio, ok? E aí começa a era por vir, né?
Ela se inicia no final do milênio e será regida pela soberania do Pai, porque Cristo vai entregar todo o governo ao Pai, tá? E ele vai se tornar um súdito do Pai, para que Deus seja tudo em todos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos para completar essas nossas ideias aqui, essa nossa organização, né? Há 2 estágios na ressurreição dos mortos. Uma no início do milênio e a outra no final do milênio. Uma quando Jesus vier arrebatar a sua igreja e a outra quando o Senhor Jesus encerrar o seu governo de 1000 anos, ok? Diz assim Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos. Aqui não está falando de criança não, tá? Está falando de gente poderosa e de gente que não tem poder. De gente muito simplória, muito humilde. Em pé diante de Deus, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nelas havia. E foram julgados, tá? E foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Olha só, quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, ele vai dar à igreja, a cada um dos membros da igreja, né, os obedientes, dependentes, a igreja invisível, aquela que a gente não distingue ainda, o Senhor Jesus vai dar um corpo glorificado a cada um, né, incorruptível, ok? Mas no final do milênio, todas as pessoas de todos os tempos vão ressuscitar, não importa onde tenham morrido, se morreram afogadas lá no mar, no rio, foram queimadas, isso não importa, tá? Como morreram, porque a palavra diz que a sepultura e a morte vão entregar, o mar vai entregar, ou seja, todos vão comparecer diante de Cristo e vão ser julgados, né? Segundo as suas obras, segundo o que está escrito naquele livro, que é o livro da vida. E essas pessoas vão ser lançadas junto com a morte, né, no lago de fogo, tá? Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado. E essa é a segunda morte. Então, morreu aquela vez, né? Morreu do coração, morreu como as mortes que a gente vê hoje em dia, tá? E quando o Senhor Jesus entregar o governo para o Pai, todos ressuscitarão e serão julgados e aí terão a segunda morte. Amém, gente? Então, nosso gráfico, gente, olha só como ele ficou diferente. Ele muda bastante, certo? Observem que o C é criação, tá? Esta era tem uma divisão aqui em amarelo, ó, estão vendo? Tá? Que é a igreja, ok? Então, Jesus nasce aqui, nesse tempo, um pouquinho antes do risco amarelo, ok? Nesta era, né? Morre, ressuscita, a igreja é instaurada sobre a face da terra. Estão passando aí 2000 anos, 2000 e poucos anos, 2020, né, para ser mais exata. E aí, um belo dia desses que vem por aí, o Senhor Jesus volta lá nas nuvens, os anjos recolhem a sua igreja, ocorre a primeira ressurreição, né, corpos glorificados, inicia o milênio, esse vermelho aqui, observa que o risco verde já está lá em cima, era por vir, ok? E no final do milênio, a segunda ressurreição. Entenderam? Então vamos lá.
Mais um. Porém, eu preciso dizer para vocês que o reino de Deus já está entre nós, tá? Por tudo que nós já vimos, a gente até pode dizer, concluímos que o reino de Deus pertence à era por vir. Contudo, ele se sobrepôs a esta era. O reino de Deus pertence à era por vir. É uma coisa que vai acontecer lá, tá? Mas ele se sobrepôs. Como assim ele se sobrepôs? Vamos ver. Podemos provar os poderes da era por vir nesta era perversa. Como assim eu posso provar os poderes da era por vir? Quando Jesus esteve entre nós, ele iniciou uma coisa, né? Entre as pessoas. Ele começou a valorizar os mais pobres, os oprimidos. Ele começou a suprir as suas necessidades. E ele fazia isso que aos nossos olhos é uma coisa sobrenatural. Eram eventos que hoje a gente chama de milagres, né? Eram eventos sobrenaturais. Os poderes da era por vir estavam em Jesus. E ele exerceu esse poder entre nós, curando as pessoas, multiplicando pães, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Esse novo poder transformador é o poder do reino de Deus, que é futuro. O reino de Deus é futuro, mas ele não está apenas no futuro, porque se nós cremos, o Senhor realiza milagres na nossa vida também. E quantos ele já realizou? Amém? O reino de Deus, assim como o seu poder, invadem esta era perversa para que possamos conhecer algo de suas bênçãos no presente. Então o Senhor Jesus disse que revela aos seus amigos. Lembra lá em João, ele diz que ele revela aos seus amigos, João 17, se eu não estou enganada, ele revela as suas intenções aos seus amigos, que ele chama os seus apóstolos de amigos, e aos amigos ele conta os seus projetos. Então, ele mostrou aos seus discípulos os poderes da era por vir. Ou seja, trocando em miúdos, ele deu uma amostra, né, daquilo que nós vamos viver no milênio, daquilo que é o reino de Deus. Amém? A segunda parte dessa aula. Eu não vou repetir isso aqui, eu quero que você leia, tá? Você leia esse slide aqui, né? E pegando esse gancho aqui, ó, já podemos vivenciar as bênçãos da era por vir. Visto que Cristo a si mesmo se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, trazendo livramento enquanto essa era perversa prossegue, Deus tornou possível vivenciarmos um novo poder, para que assim possamos comprovar qual é a vontade dele. Então, a superposição da era por vir é também sobre esta era perversa. Isto pode ser demonstrado por uma modificação no nosso diagrama, no nosso gráfico. Olha ali. Cada risquinho, cada linha paralela dessa aqui, ó, ela representa um milagre do Senhor Jesus, realizado no tempo em que ele viveu e no tempo da igreja. Ok? Então, nós temos a criação, esta era em curso, enquanto a igreja se constitui, se forma, né? E alcança o nível da era por vir, ok? Que é quando o Senhor Jesus arrebata a sua igreja e inicia o seu governo, os 1000 anos de sua soberania na era por vir. Amém, gente? Estamos quase no final, gente. Mais um pouquinho.
Qual é o projeto de Deus, então? Os vários estágios pelos quais Deus realizará o seu propósito redentor, que é um reino perfeito em todo o universo, estão descritos em 1 Coríntios 15, 22 e 26, que está lá no slide 13. Eu quero que você, nesse momento, volte lá e leia. Ok? O reino de Deus é o reinado do Senhor por intermédio de Cristo, destruindo os inimigos de seu reino, que é a morte, Satanás e o pecado. A conquista do reino de Deus encontra a sua mais alta expressão na derrota da morte, que é o último inimigo. Amém? Há 3 estágios na vitória sobre a morte. Então, há 3 estágios de vitória, certo? Em outras palavras, a morte sofre 3 derrotas. Primeira, a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia da ressurreição, ok? Segundo, a ressurreição dos que lhe pertencem, que é a primeira ressurreição. Amém? A igreja invisível. E terceiro, a segunda ressurreição, que é a ressurreição de todas as pessoas para julgamento. Certo? 1 Coríntios 15, 23, 24a diz assim, ó, cada um, porém, na sua ordem, né? E fala desses três estágios, certo? Eu vou continuar pulando esse versículo a seguir. A ressurreição de Cristo é uma ocorrência escatológica, uma ocorrência que deveria acontecer no final dos tempos, mas que foi transplantada para o meio da história. Então, a ressurreição de Cristo foi transplantada para o meio da história, porque Cristo veio viver como homem, né? Ele tinha que vencer a morte, ok? Essa era a vontade do Pai. Esse foi o projeto que o Pai designou para ele. Porque ele vive, nós também viveremos. Em João 14, 19 diz assim, ó, não vos deixarei órfãos. Jesus estava falando, né, que ele ia sofrer injustiça, humilhação, ia ser crucificado e morto, né? E os discípulos estavam apavorados ouvindo aquilo. E ele disse assim para confortar, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo também, vós vivereis. Amém? Então já podemos compartilhar da sua vida ressurreta. O que eu quero dizer com isso? Querido, se você já entregou a sua vida para Jesus, você já está salvo, né? A Bíblia diz que pela graça somos salvos. Não é mérito nosso, é dom de Deus, é um presente de Deus, certo? Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, a sua vida eterna já começou. Você já está vivendo a sua vida eterna. Num corpo corruptível, sim. Um corpo que envelhece, adoece, vai morrer um dia. Se Jesus não voltar, provavelmente, né? Mas você já iniciou a sua vida eterna. Eu já iniciei a minha vida eterna. Eu costumo dizer assim, ó, posso até passar por aquele evento, né? Do funeral, do caixão, etc, tá? Mas aquilo ali é um tempo, né? Que eu vou permanecer morta para os que estão vivos na terra, né? Mas quando o Senhor Jesus tocar a trombeta e chamar a igreja visível, eu receberei um corpo glorificado. E eu saberei quem eu fui. Porque a nossa memória não vai ser apagada. Amém? Efésios 2,4 diz assim, ó, mas Deus, sendo rico, desculpem, ele está errado, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus.
Amém, gente? Entenderam? A nossa vida eterna já começou. Como você já está vivendo essa vida? Vamos falar um pouquinho da derrota do nosso inimigo, né? Falamos que sobre a morte, 3 estágios, né? As 3 ressurreições. E sobre Satanás, 2 estágios. Primeiro, Satanás será preso no abismo e acorrentado por 1000 anos no início do milênio. No fim do milênio, ele será lançado no lago de fogo. No final do milênio, ele vai ser solto por um tempo e depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, há 2 derrotas. A primeira, a prisão por 1000 anos, né? E depois ele é solto, vai tentar, né? Ganhar alguns para si. E a Bíblia diz que ele vai conseguir ganhar alguns para si. Mas, logo em seguida, ele vai ser lançado no lago de fogo. A derrota de Satanás foi declarada na cruz de Cristo, que vivendo em carne não pecou, e assim derrotou aquele que tem o poder da morte, libertando todos os que estiveram escravizados pelo medo da morte. O maior medo que o homem tem é o medo da morte. Hebreus 2 diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, ou seja, né? A gente fala corpo, alma, né? Espírito. Também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Quer dizer, Jesus também viveu em carne e sangue. Para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Vamos lembrar? O salário do pecado é a morte. Satanás é o inimigo, certo? O pecado é a arma e a morte a recompensa. Essa recompensa recebe todo aquele que se sujeita à escravidão, a Satanás, né? Aquele que mente, aquele que rouba, aquele que não vive em santidade, né? Aquele que vive sob o poder do pecado. Né? Não vou dizer que é aquele que não peca, porque não existe isso, né, gente? Ok? Quando pecamos, ficamos devendo a Satanás. Se não nos arrependemos e não pedimos perdão, continuamos em dívida. E aí Satanás nos mantém sob seu jugo. Ok? Mas vamos lembrar, Jesus já pagou essa dívida com a sua morte. Diz lá em 1 Pedro, porque Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, né? Cristo foi sacrificado, ok? Mas ele foi vivificado no Espírito. Esse Espírito aí é o Espírito Santo. Muitas versões trazem com a inicial maiúscula. Amém? Estamos terminando, gente. O poder de Jesus sobre os demônios revela que os poderes da era por vir já invadiram a era presente, né? Ele fala, né, aos seus 12 discípulos, e ele dá esse poder, né, aos 12 discípulos, e esse poder chega a nós, sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de doença, toda sorte de enfermidade. O reino de Deus, queridos, está ativo entre nós. Mas disse Jesus, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Jesus diz assim lá em Lucas, curai doentes que houver na cidade, proclamai-lhes o reino de Deus, está à vossa disposição. Os poderes do reino de Deus estão à nossa disposição. O poder é a arma, né, de Satanás. O poder, ou seja, a arma de Satanás, foi quebrado e agora homens e mulheres podem ser libertos da escravidão do pecado porque o reino de Deus está próximo.
Então, Satanás tinha o poder da morte. O Senhor Jesus tomou essas chaves dele. Amém? Então, esse poder de Satanás já está quebrado. Por isso, nós podemos ser libertos da escravidão do pecado. Porque o Senhor Jesus venceu e tomou as chaves. Eis que vos dei autoridade para pisar em... Olha, nós recebemos autoridade. Pisar em serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Quais são as consequências da primeira vitória? Cristo ressuscitado, né? O reino de Deus representa a conquista divina sobre os seus inimigos. O poder do reino de Deus já invadiu o domínio de Satanás, que é a presente era perversa, né? Jesus já veio, ele já mostrou como é o reino. Ele já mostrou como o reino se manifesta, né? Com justiça, paz e alegria, através de seus milagres, ok? O poder de Satanás foi quebrado, foi destruído. As bênçãos da era messiânica, da era da igreja, estão disponíveis àqueles que abraçam o reino de Deus. Nós já podemos desfrutar dessas bênçãos. A fé é o que vai nos levar a desfrutar dessas bênçãos. Amém, gente? E chegamos ao fim. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a vida eterna. Queridos, que vocês tenham uma boa semana, que vocês aproveitem muito esse conteúdo. Eu estou à disposição para qualquer dúvida ou colocações, né? Alguma coisa que vocês acham divergente ou que não entenderam, certo, queridos? Podem me procurar, né? Com certeza vocês já receberam meu número, eu também terei o de vocês logo em seguida. Amém? Boa semana então, um grande abraço, Deus abençoe a todos.